Babá, como era o candomblé da sua época? Olha só, o candomblé da minha época era bem diferente do que é hoje, como também o da minha mãe de santo, né? Daqueles mais velhos que eu na época era diferente. Muita coisa modificou no candomblé, a religião. Não vou te dizer que ela mudou, ela não perdeu a tradição, mas ela acompanhou os tempos, tudo porque o candomblé é uma religião que ela tem a capacidade de se modernizar e acompanhar as pessoas. Aliás, isso é o principal dela. Né? E antes da sua época, o senhor sabe alguma coisa? Olha só, antes da minha época, o candomblé que eu escutava dos mais velhos, tudo, tinha aquelas dificuldades normais que toda casa de santo tem, dentro do que sentiu antigamente, porque hoje nós temos uma água encanada, nós temos uma bomba para pegar água do poço, nós temos determinadas facilidades. E naquela época não, conta a minha mãe dizendo que ela pegava água no balde, no poço, na caçamba, e tinha que carregar no gabão, né? Aquelas goialatas assim, e cada um de acordo com o seu peso. Então, antigamente era mais complicado, era um fogão de lenha, não se tinha como usar um fogão a gás. E hoje, essas modernidadezinhas não alteraram as coisas, como o liquidificador, que antigamente era a máquina de moer ali na mão, mas deu uma facilidade e com isso eu acredito que as pessoas têm mais tempo de se dedicar à parte espiritual. Lamentavelmente não fazem isso. E da sua mãe de santo, que é a minha avó, como era esse tempo? Olha só, consta, quando minha mãe não me levou, ela falava do período dela em que ela comia o, sempre fez santo, tudo, que era uma dificuldade que hoje qualquer coisa que se faça, as pessoas ficam melindradas, ficam ofendidas, tudo. Já no meu tempo também tinha algumas coisas assim, mas a gente era fiel à casa de santo, a mãe de santo, o pai de santo, tudo ali. E mesmo com todos os problemas, nós amávamos os nossos pais de santo, ou mãe de santo. E hoje as pessoas não têm amor à casa, não têm amor ao pai santo, à mãe santo, e muito menos amor aos irmãos. Porque a gente enchia a boca para chamar de meu irmão, era orgulho. E hoje não, tem mais briga, tem mais confusão, e não tem a ver com a casa de santo. O que o senhor acha daquele tempo e de hoje? Olha, aquele tempo foi muito bonito, nós aprendemos muito, eu fico vendo muitas pessoas que acompanham, chegam e vê aquelas fotos antigas, vê aquelas situações, as histórias do candomblé, e eles querem, se eu estivesse lá, tivesse ouvido, mas acontece o seguinte, não tem capacidade de passar o que aquelas pessoas passaram. Porque elas passaram ofensas pessoais, dificuldades, deixaram de ter muita coisa para poder fazer, o poder aquisitivo era outras dificuldades também, mas esses, eles lutaram, eles amavam o orixá, amavam a casa de santo deles, amavam os zeladores, a família, tudo. E hoje a gente não vê isso. Logicamente que algumas pessoas sim. E todos eram obedientes à pai santo e à mãe santa. E quando levava uma baixa, que é uma chamada de atenção, a gente tomava logo a benção e ficava calado. Hoje em dia as pessoas querem justificar, querem dizer tudo e nem sempre é para ser justificado, nem sempre é para ser falado. Mais alguma coisa? O senhor tem alguma observação para dizer sobre se as pessoas confundem aquela época com a época de hoje?
Olha só, não vou te dizer que as pessoas confundem, mas as pessoas querem uma sintonia de chegar e ver aquele auge de candomblé, aquelas coisas todas, mas hoje não tem aquela condições, aquela capacidade e dedicação, tá? Porque você vê só uma coisa, eu quando fui santo, eu tive de aprender a nação que eu fui feito de santo e a nação da minha madrinha de Olompó. Hoje em dia as pessoas não têm esse tipo de coisa. E às vezes eu estava, depois de um período, era um fim de semana na casa que eu fui santo e outro fim de semana na casa da minha madrinha de Olompó, aprendendo a nação dela, começando a ver, dançando um monte de coisa. Então, nós antigamente a gente tem esse tipo de coisa. Hoje, coisas que você não vê, hoje em dia o pessoal chega a fazer, são muito limitadas. Mais alguma coisa? Não, por enquanto só. Então tá bom. Olha, parabenizar o JTE por essa dedicação dele de querer levar alguma coisa do candomblé para cada um de vocês. Porque isso é importante. Sentar aqui para chegar para perguntar, para fazer alguma coisa não. E ele está perguntando muitas coisas do que vocês sempre perguntar, não sabia para quem perguntar e ninguém queria te ensinar também. Mas agora você está vendo, através do que o JTE ou o Abel do Chumari está chegando para fazendo. Olha, um grande laroi para todos, um grande arrombodor e axé.